sei nem por onde eu começo, mas vou começar por... Propus no meu coração de jejuar e chegar aqui. Falei assim, coloquei o relógio para despertar 3 horas da manhã na sexta, pro sábado. Tocou, desliguei e voltei a dormir. Aí vou preparar a pregação. E fico. E estou lá no sábado e não vai. Mas tá bom. Esperei todo mundo dormir. Falei, agora vai. Relógio para despertar às 3 horas, jejuando. Falei, vou chegar aqui que vou estar... E voltei a dormir. E eu me inconformado com os discípulos no Monte das Oliveiras, com Jesus, e eles não puderam orar 1 hora com Jesus. Então é muito fácil nós falarmos, é muito fácil nós olharmos, apontarmos, mas o colocar em prática é uma coisa muito acima daquilo que nós podemos olhar. E a minha pregação hoje, ela vem sobre 2 fatos, 2 pessoas. Uma delas, eu, um tempo atrás, liguei para essa pessoa e tive uma conversa com ela. E falei algumas coisas e a conversa dela era mas, mas, e sempre tinha o mas e sempre tinha o eu. E aí na sexta-feira eu estava passando no mesmo lugar que eu havia ligado para ele há uns 20 dias atrás, e Deus falou, agora pergunta para ele. E Deus falou assim, a situação não mudou, mas olha o coração dele. E a segunda pessoa, ela foi em casa fazer uma visita. Problema sério. E eu não sou muito bom de cozinha, mas a gente tenta lá, não tenta não? Tenta fazer alguma coisa? Agora eu quero falar com as cozinheiros aí. Se você tivesse na sua mesa um prato de pudim e um de manjar, qual que você comeria? Não. É por isso que fala assim, ó, crente não bebe, mas come que é uma beleza, né? Mas se você tivesse que escolher, falar assim, olha, Roberto, faz um prato, faz um doce de leite ou faz um manjar, qual que você escolheria? Pudim, vamos ser sinceros. O que é o manjar? Quem que é a receita do manjar? Quem sabe aí? Maisena, o que mais? Coco. É bom, mas não é o melhor. Mas tá bom. Eles foram, jantaram e aí eu coloquei a sobremesa. Só que no meu manjar eu faço diferente. Eu coloco creme de leite, eu coloco leite condensado, eu coloco leite de coco. E no final eu não gosto de calda de ameixa. E eu inventei algo. Eu pego o coco, dou uma queimadinha no coco e depois coloco um açúcar. E aí fica um coco queimado crocante. Alguém já fez isso? Ninguém nunca fez. E aí eu servi. E eles começaram a comer. Lorena, como ficou o tamanho do pudim comido? Ninguém quase comeu. Todo mundo comeu manjar. E eu, não, repete, ó, pega o... Não preciso, estou satisfeito. Não quero mais, estou satisfeito. Nossa, não aguento mais. E Deus falou algo para mim que é numa receita, numa comida. Roberto, manjar é algo simples, cotidiano, que ninguém mais dá tanto valor. Meu nome é Juliane, para quem não me conhece, eu sou filha da Elilde, e hoje eu vou compartilhar com os irmãos o meu testemunho. Eu vou contar um pouco desde o início, como tudo aconteceu. Há 4 anos atrás, a minha filha precisou fazer uma cirurgia no estômago, porque o canal do estômago dela tinha fechado. Ela tinha 1 mês de vida, foi uma cirurgia bem delicada.
Passamos momentos bem difíceis com ela, mas graças a Deus, Deus nos deu a vitória, ficou tudo bem com a Isabela e louvamos a Deus por isso. Depois, quando ela completou 1 ano, descobrimos que ela tinha uma fístula debaixo da axila esquerda. Essa fístula a gente não sabia a causa dela, se tinha sido feita quando fizeram a cirurgia para passar o pique, ou se ela nasceu com isso. Fomos em vários médicos e nenhum médico sabia cuidar disso, e só conseguimos encontrar um ano passado. Deus colocou ele no nosso caminho, é um médico que quis cuidar, se interessou pelo caso, e ele passou um exame super específico, porque ele falou que teria que, de qualquer forma, fazer uma cirurgia, porque a veia estava ligada na artéria, né? E então ia ter que fazer uma cirurgia mesmo. Só que esse exame, o convênio não cobria e era muito caro. Assim, era muito caro e a gente não tinha condições de fazer. E eu fiquei orando a Deus para me dar condições, de qualquer forma, curasse a minha filha e permanecer ali em oração. Em dezembro ela tinha um exame marcado, uma ressonância para fazer do crânio, para saber o porquê do atraso da fala dela, né? Então a gente fez esse exame e nesse exame constatou que ela tinha um nódulo na cabeça. E o doutor falou que tinha que acompanhar, que depois de 3 meses tinha que refazer esse exame, porque se aquele nódulo crescesse, era um tumor. E se fosse um tumor, ia ter que abrir a cabeça dela para poder investigar melhor, né? E, assim, fui lá embaixo orando para Deus, falei, Deus, eu não aceito isso na vida da minha filha, pedi tanto a Ele que curasse ela tanto da fístula quanto desse nódulo, porque eu não permitia, né, aquilo na vida dela. E quando foi em março, a pastora fez aquela campanha de jejum e oração, né, 40 dias. Eu me entreguei totalmente a essa campanha, orando, pedindo a Deus. E no meio de março ela repetiu o exame, né, da ressonância. E quando foi em abril, por conta da pandemia, né, a gente não conseguiu passar com o doutor, ele pediu para a secretária me ligar, porque a gente tinha encaminhado o exame para ele, e ela falou, o doutor falou que viu o exame, e aquele nódulo não apareceu mais no exame, ele não existe mais. Aí eu fiquei, sim, não existe? Ela, não, ele falou que não existe mais o nódulo, só para você acompanhar. Aleluias. Abra sua Bíblia em Lucas 22, 62. Enquanto vocês abrem, eu vou falar algo para vocês. Aquilo que Deus tem no meu coração, irmãos, e assim como a palavra. Andrezinho, a Bíblia diz que aquilo que é bom, eu tenho que reter, e aquilo que não é, despreze. Não é? A Isabela com a neuro, por conta aí dos atrasos da fala, mas tá tudo bem. Aí eu desacreditei, falei, glória a Deus por isso. Tinha até mandado no zap da igreja, né, para os irmãos acompanharem, porque foi uma tremenda vitória que Deus deu, né? Graças a Deus. E ainda tinha o problema da fístula, que isso me angustiava muito. Falando, Deus, eu não aceito que a minha filha faça novamente uma cirurgia, que tenha algum outro problema, cura ela. E eu fiz um outro voto com Deus. Oh, aleluias, assim como o choro pode demorar uma noite, ao amanhecer vem a alegria. Aleluias. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Vamos todos falar? Coloca de novo para mim, por favor. Vamos repetir todos juntos? Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Amém. Amados, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo,
vem à terra em forma de homem, ensina por 3 anos e meio os seus discípulos, e no momento X, no momento derradeiro, ele vira para Pedro e fala: Pedro, você vai me negar. E o falador: não, nunca te deixarei, não, nunca vou fazer, e não, olha, nunca vai acontecer isso, na minha vida nunca isso vai acontecer, porque eu sou filho de Deus, porque eu creio, porque eu sou assim, porque eu estou do seu lado, porque eu fui ensinado. E depois de algumas horas, acontece esse fato. E ele se retirou chorando. O seu profundo realmente foi confrontado com aquilo que ele falava e aquilo que ele vivia, com aquilo que ele tinha expectativa e a sua realidade. Isso aconteceu. Alguém sabe quando aconteceu? Quando aconteceu esse fato? Perto da Páscoa. E hoje eu gostaria que eu e você, eu estou falando de Pedro, mas eu poderia falar de Tomé. Olha como Jesus estava bem cercado. Tomé não acreditava. Judas fez o quê? O traiu. Uma parte fez que nem eu, dormiu. E todos fugiram. Então não tem ninguém melhor que ninguém. Eu não sou mais santo porque estou pregando. Eu também sou confrontado. E a minha realidade também, a hora que eu saio, é eu e Deus, é eu e as minhas expectativas, é aquilo que eu creio. E lá está Pedro no momento mais difícil da sua vida, sendo avaliado por ele mesmo, fazendo um feedback daquilo qual ele viveu 3 anos e meio, e falando: não, olha quem eu sou. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Talvez você tenha 10 anos, 20 anos de cristão. Talvez você tenha 1 mês. Pedro havia traído Jesus. Pedro havia negado Jesus. Negado. Não, eu não conheço este homem. E ele comia todos os dias. Ele orava com ele todos os dias. Eu propus no meu coração para vir pregar, orar, e eu não consegui orar, nem na sexta e nem no sábado. Lucas 22, 31 a 32, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, confirma teus irmãos. Irmãos, a situação mais difícil, o momento mais terrível da vida daquele homem, a pessoa que ele mais amava, a pessoa que mais havia ensinado, e vamos começar a relembrar: Jesus, se tu és Deus, eu vou andar por cima das águas.
Senhor, nós não temos o que fazer aqui com esta multidão que vocês têm, os peixinhos e os pães, então veja a multiplicação. E as pessoas sendo curadas, libertas, e eu lá no meio da muvuca, vendo aquilo. Deus me usou, falou, olha, vai para essa cidade, e vocês, mas eu expulsei demônios, eu fiz grandes coisas, mas no momento ao qual Jesus mais precisou, Ele bate no meu ombro e fala assim, ô bonitão, você está aqui porque eu roguei por você. Satanás por muitas vezes veio te assediar, te derrubar, te destruir, te matar, mas eu não deixei. E na hora que você tiver um encontro verdadeiro comigo, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E tudo isso uma noite antes de Jesus ser crucificado. E eu quero falar o título da minha pregação: nada será como antes. Repete comigo: nada será como antes. Nada será como antes. Agora quero que você fale para você mesmo: nada será como antes. Aleluias, glórias a Deus. Lucas 22, de 42 a 44. Jesus, naquele momento, começou a orar e disse o seguinte, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O que eu mais vejo é que todo mundo quer usufruir das coisas. Todo mundo quer ter o bônus, mas ninguém quer ter o ônus. Todo mundo quer ser o melhor, quer ter o melhor emprego, quer ter a melhor saúde, quer ter a melhor família, quer ter o melhor carro. Mas muitas vezes você não foi o que estudou mais, se dedicou mais, que abriu mão de algumas coisas para ter. E nós, como cristãos, não entendemos que o ônus é o que nos faz nos direcionar à vontade de Deus. Toda a disciplina, toda a ação de Deus, ela muitas vezes não nos traz alegria, mas ela tem um intento muito maior, de nos corrigir, de nos preparar. Por isso que ele diz em Romano: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam e são chamados segundo. Deus tem um propósito na sua vida? E Jesus, sendo filho de Deus, tendo experiências, ouvindo de Deus e ensinando as pessoas, aquele homem maduro, conhecedor, com intimidade, aquele que realmente era Deus, que se humilhou em forma de homem, ele pediu algo: Senhor, por favor, se possível, passa de mim este cálice. Quantas vezes eu e você temos orado para que Deus venha passar esta situação ou este cálice? E às vezes ele é tão dolorido, é tão difícil, que aconteceu algo que às vezes nós lemos a palavra de Deus e eu achei muito interessante. Parece que a gente é bebê quando a gente começa, quando você pega os evangelhos e soma, você começa a entender que um se completa, que cada um vai completando aquilo que Deus deseja que nós venhamos aprender. Lembra do manjar? Poxa, o manjar é simples, mas você pode colocar, e quanto mais você vai colocando, mais sabor e mais
mais gostoso ele vai ficando. E olha o que ele diz no versículo seguinte: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, eu devo ter lido, mas nunca me dei, falou, puxa, Jesus, mas Jesus é Jesus, Jesus é o Filho, Ele é a palavra dele, é autor e consumador da vida, mas naquele momento tão difícil, naquele momento de angústia, de tristeza, ao qual ele tinha que fazer algo. E sabe o que ele tinha que fazer? Não só mais pregar, mas ele ia ter que viver aquilo que ele pregou. Aquilo levou ele numa angústia tão que ele começou a suar sangue. Mas a palavra também de Deus diz que não tem circunstância, não tem situação tão difícil que Deus não nos dê um escape, que Deus não utilize algo para que você venha. Não tem tentação maior daquilo que Deus possa te dar, para que você possa suportar. E Deus lhe enviou um anjo. Amados, quantas vezes Deus usou um irmão, quantas vezes Deus usou uma pregação, quantas vezes Deus usou um louvor, quantas vezes Deus fez algo no momento de mais diversidade da sua vida para trazer um bálsamo, um refrigério, para que a sua fé seja aumentada, acrescentada, para que você possa suportar as dificuldades ao qual você vai passar. Porque no meio deste cálice não será fácil, mas Deus trará alegria, trará um renovo, trará uma vida maior e melhor nos caminhos dEle, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Ore calamanasto de canta labaxaramanaia. Em nome de Jesus, amados, receba esta palavra. Eu não sei como você entrou, mas eu sei que Deus deseja que você saia cheios, regozijando na presença do Senhor, porque o Senhor não esqueceu, e essa tribulação não é para a sua morte, nem para a sua perdição, mas é para que se cumpram os propósitos de Deus na minha e na sua vida. E nós precisamos viver e aprender do nosso Senhor. Depois de tudo ter acontecido, destes fatos, deles começarem a se questionarem, verem o que havia acontecido com Jesus, e toda aquela circunstância, eles estão lá, numa situação de tristeza, de decepção, de frustração. E Jesus aparece em Lucas 24, diz assim, 45 e 46, então lhe abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras, e disse, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. 1 Pedro 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados e curados. Amados, porque eu coloquei Lucas e coloquei Pedro? Porque o Filho do Homem chega a eles e fala, olha, era necessário que isso se cumprisse. Está vendo? Tudo que antes você passou era necessário, porque para isto eu vim à terra, para que todos tivessem salvação. E Pedro, não somente aquele homem que não era convertido, que não entendia, que falava demais, que negou Jesus por 3 vezes, ele disse, olha, infelizmente aquilo aconteceu na minha vida, mas hoje eu posso entender que os propósitos de Deus são maiores. Porque quando naquele madeiro ele morreu, foi para que eu tivesse vida, para que os meus pecados fossem perdoados, e eu tivesse aquilo que eu nunca poderia conquistar,
que é a vida eterna, que é a salvação. Hoje eu já não vos chamo de criatura, porque todos quanto receberam se tornaram o que você e eu somos, filhos de Deus. E isso nunca aconteceria se Jesus Cristo não morresse naquela cruz, se Ele não padecesse, se aquele cálice não passasse sobre a vida dele. Começa a olhar para a minha e para a sua vida. Hoje nós, homens e mulheres de Deus, somos aquilo ou fruto daquilo que vivemos. E por que Deus permitiu? Porque como aquilo nos fez olhar para nós mesmos e ver o quanto Deus é necessário na minha e na sua vida para sermos transformados, com um objetivo: manifestar a glória e a glória de Deus. E aí Pedro coloca algo que eu quis colocar aqui como observação. Primeiro, precisamos viver e aprender que o nosso Senhor, e aí Pedro diz em Pedro 2:3, se é que já provastes que o Senhor é bom. E aí, Fábio, você já provou que Deus é bom? Fabiana, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Então, por que eu passo essa circunstância? Deus é bom. Porque Ele está me ensinando, porque Ele está me corrigindo. Mas quando eu experimento Deus, eu cada dia quero mais. Quanto mais eu chego, mais eu entendo que eu preciso dEle. Quanto mais eu vejo, mais eu quero ver. Quanto mais Ele entra na minha vida, as coisas mudam. E quando eu vejo o final, elas foram mudadas para melhor. Até que eu e você cheguemos à estatura de varão e varoa perfeito, habilitado para toda boa obra. E ele diz, olha o que Pedro diz: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique Deus nesta parte. Porque ele entendeu que muitas vezes ele não havia glorificado a Deus, mas depois que ele se converteu e mudou, todas as vezes ao qual ele passou por circunstâncias difíceis, Pedro, entendeu que ele glorificava a Deus. Mas eu fui injuriado, falaram mal de mim, poxa, mas eu estou lá na igreja. Imagina se você estivesse no mundo, Deus seria glorificado? Olha, mas me falaram isso, aconteceu tal coisa, estou passando dificuldade, tive que receber uma oferta para poder me alimentar. Deus mostra, assim como os pardais, que eles não plantam e não colhem, mas não morrem de fome, porque Deus os sustenta. Vou usar, Valderedo, uma coisa aqui. Eu lembro quando eu estava nessa fila e uma pessoa estava orando por mim, a nega, e aí ela começou a orar, e aí ela estava orando e Deus falando algumas coisas, e ela falou assim, começou a falar de livramento de morte, aí daqui a pouco ela começou a levantar a cabeça, e foi levantando a cabeça e ficou assim. Eu falei assim, eu sei que eu sou grandão, né? Mas eu falei assim, ela não está olhando para mim, né? Aí acabou a oração, ela falou assim, Senhor, Roberto, o Senhor me mostrou o anjo que fica do lado da sua porta. É maior que a igreja. Amados, Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso o tempo todo, quando você coloca realmente as coisas, aquilo que você imagina, ou como a Margareth diz, aquilo que você nem imagina, Deus está fazendo. Quando eu disse que Deus havia falado que eu ia ministrar a ceia, não é para falar que eu sou bom, mas Deus é Senhor do tempo e da história, porque Ele sabia que eu e você estaríamos aqui. Deus já estava no coração dEle, e hoje é a concretização daquilo que Deus falou para mim.
E eu digo para você, a sua história não acabou. Decoba Nasturianda Lamanai, a sua história vai começar, porque os seus olhos serão abertos e a história de Deus há de se cumprir na sua vida, da sua casa, da sua família, do seu emprego, da sua saúde. Halamalabassude canta labanaia. Em nome de Jesus, olha para o teu coração e diz para Ele: Senhor, coloca esta semente no meu coração. E eu vou concluir, peguei até pouquinhos versículos, para que eu não venha ficar aqui até 1, 2 horas. E quero convidar vocês, se vocês desejarem fazer um jejum até a noite, para que Deus venha usar e venha fazer grandes coisas, estamos aí a gente pode estender o culto. O que você acha, Fábio? Vamos embora? Conclusão: Deus não faz nada para nos entristecer, e na vida do cristão tudo tem um propósito. Lucas 24, 51 a 53, e acontecendo que abençoando-os, ele, Jesus, se apartou deles e foi elevado ao céu, e adorando-o, eles tomaram com grande júbilo alegria para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Eu falo isso em todas as minhas pregações e acho que eu nunca vou. Amados, Jesus veio para glorificar o nome do Pai. O Espírito Santo veio para glorificar o nome do Filho. E eu e você viemos para quê? Para louvor da glória de quem? De Deus. E eu tenho algo para te falar. Eu já passei por bocados, boas, algumas pessoas aqui conhecem, sabem, e hoje eu dou risada. Amados, eu vou falar eu tenho cinco pontos na cabeça de um traumatismo craniano, 3 dias internado, quase morri. Um amigo meu foi orar, o espírito da morte estava do lado e eu não fui porque Deus não tinha chegado a minha hora. Eu tenho 2 pinos no joelho, eu tenho as marcas. Eu fui pegar um pipa, quem gosta de soltar pipa aí? Eu sou chegado em soltar um pipinho aí, tem até lá na laje. Tenho aqui não sei quantos pontos. Irmãos, eu tenho algumas marcas. Eu trago algumas marcas e hoje eu dou risada. E eu tenho certeza, eu tenho fé e convicção que algumas marcas que você tem e que você olha hoje, talvez triste, talvez decepcionado, amanhã você vai dar risada e se lembrar das coisas que Deus fez você passar. Eu não sei se o mar vai se abrir, se eu vou passar por cima, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que os propósitos de Deus se irão cumprir na minha e na sua vida. Eu posso ouvir, levanta sua mão. Eu recebo, em nome de Jesus, e eu verei as tuas promessas cumpridas na minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pedro aprendeu algo que era... Ele gostava de aparecer, ele gostava de ser o primeiro, ele gostava de chamar a atenção. Eu também uso muito, mas eu terminei para mostrar que aquele que estava chorando, saiu sozinho, decepcionado com ele mesmo. Quase no final da sua vida, olha o que ele diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo ele vos exalte. Ele quem? Jesus. Lançando sobre ele, a pessoa de Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós,
vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou da sua eterna glória, depois que havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirme e fortifique e estabeleça. Amém. Continua com seus olhos fechados. Nós vamos participar da ceia. E neste momento eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você venha lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, todo o seu medo. Eu quero que você venha lançar nele agora o seu ministério, a sua vida familiar, a sua saúde, os seus sentimentos, as suas fraquezas, o seu trabalho. Eu quero que você lance sobre ele aquilo que você se julga incapaz. Se for perdão, se for para liberar perdão, se for para pedir perdão. A Bíblia diz que os ouvidos deles não estão tampados, e nem as suas mãos estão encolhidas. Mas Ele está aqui no nosso meio, Ele está presente em nossas vidas, e Ele deseja. Fala com Ele neste momento. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus, na hora da sua ceia, disse-lhe Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Amados, Deus diz para mim e para você que Ele deseja estar comigo e com você, relembrando da morte de Cristo, mas lembrando a você que Ele ressuscitou. Deus talvez não te livrou da cruz, mas Ele está te livrando da morte. Ele está te livrando, está te ressuscitando os teus sonhos, está ressuscitando coisas na tua vida que você não acreditava mais que poderia vir. Ele escolheu eu e você para cearmos e lembrarmos de tudo quanto foi feito. E Ele está aqui, com as suas mãos estendidas. Fala com Ele. Conversa com Ele. O Senhor está ouvindo. O Senhor está aqui. Humilhe-se para Ele, não precisa ficar falando para ninguém. Hoje Ele está falando, não precisa se humilhar para ninguém. Fale comigo, porque é eu que estou no meio do meu povo. Eu sei, eu te conheço. Conheço o seu deitar e o seu levantar. Coloca as tuas frustrações. Coloca aquilo que você acha que não vai vencer, porque você em você mesmo talvez não tenha. Mas assim como Jesus, Deus naquele momento enviou um anjo para consolá-lo. Deus está enviando um anjo para trabalhar em favor da sua causa neste momento. Ele está indo na sua casa, indo no seu trabalho, tocando agora no seu corpo, no seu físico, tocando na sua mente, abrindo todo o entendimento. Entrega os teus caminhos a mim, e eu farei muito mais do que você pensa ou imagina, porque eu quero ser glorificado na sua vida. Eu escolhi ser glorificado na sua vida. Aleluias. Fala com Ele. Entrega o teu coração neste momento. Pai, nós como servos do Senhor, Deus, ó Deus Altíssimo, Pai, venhamos, ó Pai, nos colocar diante do Senhor, nos humilhando, dizendo: Pai, infelizmente eu sou incapaz, eu sou insuficiente, mas acrescenta, se necessário, fé para mim crer naquilo que é impossível. Mas, ó Senhor, eu sei que para Ti tudo é possível. Se neste momento, ó Pai, eu não consigo enxergar
as tuas escrituras e as tuas promessas se cumprirem. Pai, abre os meus olhos espirituais, e assim como o Senhor fez sobre as vidas dos discípulos antes de subir, eu assopro sobre a tua igreja o sopro do Espírito Santo, ao qual abriu o entendimento, ao qual deu ousadia e intrepidez, ao qual levaram o Evangelho aos quatro cantos da terra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, olha para o teu povo. Muitos, ó Pai, com seus corações, ó Pai, chorando em lágrimas pelas dificuldades e pelos problemas, mas o Senhor é aquele que toma e diz: eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor, e nada te faltarás. E se creres, verás a glória de Deus. Decuba nasturi canta labanai. Amém? Amém? Eu posso escutar um glória a Deus, um brado de vitória. Louve ao Senhor, exalte ao seu nome, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda honra, de toda glória. E eu digo, a tua história não acabou, a tua história da sua família só vai começar. Alabaxarabassude canta labanai, porque eu sou Deus. Alabaxore canta labanai. Oh, santo, 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 santo é o teu nome. Aleluias, aleluias, glórias a ti. Ô Jusceli, é você que vai testemunhar?